dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Queria agradecer desde já a todos vocês pela audiência nesse projeto maravilhoso, o podcast Na Sala do Marcão. Agradeço a todos pelo carinho e pela audiência. Nesse podcast, traremos a cada 15 dias convidados especiais para falarmos de educação de uma forma global, incluindo profissão, sala de aula, Enem, paz e muito mais. Por isso, convido você a estar sempre com a gente. Peço também que se inscreva na nossa página, curta, compartilhe, comente. Isso ajude o podcast a ser disseminado para mais pessoas. Hoje, conversaremos com a psicóloga, orientadora e coordenadora Alexandra Romero. Ela traz larga experiência em psicopedagogia, orientação educacional e agora também na área de gestão. Alexandra, seja bem-vinda. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcão em mais um episódio do podcast Na Sala do Marcão. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação de vocês. E não esqueçam, curta, comente, compartilha, ajude a gente a divulgar esse tema tão bacana que é educação. E hoje eu tenho o prazer, uma honra de estar recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional, psicóloga, orientadora, coordenadora pedagógica, gestora. Então, uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos e com certeza a gente ainda vai trabalhar juntos novamente. Então, com vocês, estou trazendo aqui Alexandra Romero. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Marcão. Prazer enorme estar aqui com você. Fiquei muito feliz e honrada. Você sabe que você mora no meu core, né? Então, assim, muito feliz mesmo de poder contribuir com a sua nova sala, né? Agora é a Sala do Marcão. Ale, muito obrigado mesmo pela sua presença, de verdade. Esse bate-papo, esse podcast tem um objetivo único de trabalhar educação, que é um tema que eu sei que você é apaixonada também, assim como eu, que é um tema que a gente precisa falar no Brasil. Mas, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco. Quem é Alexandra Romero? Bom, Alexandra Romero é mãe do Gabriel, né, de 21 anos. Sou casada com o Ricardo, há 25. Sou pedagoga, psicóloga e, principalmente, gosto de trabalhar com gente. Não consigo me ver hoje longe de gente, do burburinho da escola, estar na escola, nesse ambiente. Essa sou eu. Junto e misturado com os meninos, amo. Adoro de paixão. Você falou aí, pedagoga e psicologia. O que você trabalhou primeiro ali? Eu iniciei na psicologia, né? Iniciei porque, assim, com esse trabalho de escuta, eu gosto muito de ter esse olhar da escuta. E ali eu fui desvencilhando os meus caminhos. E apaixonei pela aprendizagem, de entender como o jovem aprende. O cérebro, o funcionamento do cérebro. Atuei muito pouco na área de clínica, mas me apaixonei pela área da educação. Então, minha psicologia foi toda voltada para a área educacional. E aí fiz algumas especializações da área para entender um pouquinho mais. Então, eu fiz a psicopedagogia, fiz a orientação educacional, fiz a docência no ensino superior, a administração escolar. Então, tudo voltado para a área da educação. E aí eu falei, falta mais alguma coisa. Foi quando eu fiz o magistério, o antigo magistério, que hoje foi normal superior e hoje é a pedagogia. Então, o magistério foi me dando uma base da didática, do lidar em sala de aula, e foi quando eu consegui meu primeiro emprego numa sala de maternal 2, com crianças de 2 anos, 20 alunos, e foi na cara e na coragem. Começando logo com maternal 2. E ali eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, aprendendo com as birras, com os comportamentos, com a troca de fralda, o tempo da criança, a rotina, que é super importante nessa fase. E do lado de cá, muito mais que a criança, aprender com a família, a lidar com a família. A família tem uma expectativa muito grande, né, da pessoa que está ali com ela, então passar confiança. E dali foi só indo e eu nunca mais saí, né, dessa área da educação. Então, eu morava em Belo Horizonte, trabalhei muito com educação infantil e fiquei lá por uns 3, 4 anos. E aí, meu marido veio transferido para Brasília
E a gente vem, né, caminhando junto. Quando eu cheguei aqui, como qualquer um, distribuí currículos e vai. E fui chamada numa escola na Asa Norte. E na expectativa de ser vaga para professora. E, para minha surpresa, era coordenadora pedagógica da educação infantil. Eu falei, gente, eu já tenho uma experiência considerável. Assim, vamos estudar agora a gestão. Como é que é ser gestora? Né? Eu já era gestora na minha sala de aula. Como é que eu vou liderar uma equipe? E foi indo, trazendo a equipe, confiança. No início não é fácil, né? Você tem, às vezes você quer implementar, e você como gestor sabe disso, você quer implementar do seu jeito, né? Sim, sim. E aí isso demora tempo. E você tem que desconstruir um jeito anterior para poder começar o seu jeito. E respeitar o jeito do outro. Exatamente. Não é fácil. Aprendo até hoje. Todo dia a gente aprende, não tem jeito. E aprendo até hoje. Então, muita leitura, eu sou muito curiosa. Sou muito, muito, muito curiosa. Eu gosto de ler muito e entender e trazer né, essa curiosidade, esse conhecimento faz falta. E olha que curioso. No meio desse processo que eu estava lá, era uma escola católica. E, na ocasião, uma irmã estava abrindo um curso superior, um normal superior aqui em Brasília. E ela foi divulgar esse curso lá na escola. E eu, muito metida, né? Falei para ela assim, irmã, se houver uma oportunidade lá no curso superior, né, que vocês estão montando, eu gostaria de dar aula. Aí ela, Eu falei, tá. Passaram-se umas 2, 3 semanas, ela me chamou. Falou assim, o que você toparia, né, dentro do curso da ementa? Eu falei, olha, eu amo a alfabetização, adoro letramento, alfabetização, o processo da escrita, como a criança constrói. E eu posso aliar a minha prática com a teoria, porque o que eu acho que hoje a grande maioria das pessoas estão precisando é prática, de saber, ok, eu sei, mas como fazer? E ela topou. Gente, foi uma experiência muito bacana, porque poder passar o nosso conhecimento, trazer ideias, essa troca. E ali eu fui tendo vários cursos, fiquei no curso 7 anos lá. E aí, por vários motivos, eu acabei saindo. E fui indo. Saí dessa instituição da educação infantil, aí fui uma outra também para anos iniciais e fui parar no ensino médio. Né, numa entrevista, e a moça, né, a coordenadora, a gestora lá, falou, mas é para o ensino médio, eu nunca tinha trabalhado com adolescentes. E é uma diferença absurda, né? Com infantil são necessidades diferentes, é tudo diferente, né? Falei para ela, nunca trabalhei com adolescente, mas você pode ter certeza que eu vou dar o máximo para poder estudar, conhecer e me inteirar. E foi o que eu fiz. Foi correr atrás, estudar, né? Tem muita referência, né, da adolescente, de psicólogos, educadores e mestres, e ler um pouquinho, e nada como estar em sala de aula e conversar com o jovem. Eu falo que hoje a gente aprende muito mais conversando com eles e observando eles, né, do que qualquer outra coisa, qualquer literatura que tem aí. E é isso. E eu não consigo me ver longe disso, desse burburinho de escola. É muito gostoso. E como é que está sendo hoje? Você começou na trajetória do ensino infantil e hoje você está no ensino médio como coordenadora pedagógica. Como é que está sendo hoje essa função nova, entre aspas? A minha maior experiência é como orientadora educacional, né? Que eu falo que a orientadora educacional tem o viés do aluno e o coordenador pedagógico tem o viés do professor. Sim. Claro que ambos se complementam, mas são viés diferentes. E trazer... Sabe o que eu acho que me ajudou? A minha formação como psicóloga. Porque eu sempre procurei entender as pessoas primeiro, para depois entender os papéis que elas desempenham. E isso facilita muito o processo, até para evitar conflitos. Perfeito. Né? E quando eu assumi, né, eu assumi a coordenação pedagógica, né, metade do ano passado, que vinha de uma gestão onde tinha uma pessoa, né,
muito forte, muito potente, é um desafio, né? Se eu falei, se eu assumir esse desafio, se as pessoas confiaram, eu não vou baixar a guarda. Eu estou aqui porque eu posso. Com certeza. Né? Então, vamos estudar também, vamos conhecer. Então, os primeiros 6 meses eu procurei conhecer as pessoas, entender, implementar pouco, né? Eu falei assim, eu não posso implementar muito, vou aos poucos. Então, conhecendo, trazendo, mostrando, né, quem sou eu, as pessoas confiarem. Quando hoje, né, já numa versão totalmente nova, que eu falo que agora o time é meu, a coordenação agora tá todo mundo junto, a gente pode construir uma nova jornada, né, com os objetivos conjuntos. E eu falo muito que a semana pedagógica, aquele início de ano, né, Marcão, que você tem? E é importante aquilo. Se alinha muita coisa. Se alinha perspectivas, objetivos, metas, oportunidade para esse profissional falar, né, das frustrações, das conquistas, de mostrar que você é tão frágil quanto ele. Né? Então, eu acho que é importante isso, né? Eu sou uma pessoa, sou um ser humano, eu sou tão frágil quanto, né, o profissional que está ali comigo. Então, eu acho que ser gestora hoje é ser gestora de gente. Muito mais. É ser gestora de gente. Eu acho que você tem algumas qualidades ali e eu acho que isso só te agregou. O fato de você já ter sido psicóloga, depois ter trabalhado com orientação e agora com coordenação, acaba que você está trazendo uma experiência da psicologia, da orientação, então é uma coordenação completa. Que agora você tem a visão do profissional, do ser humano e do aluno. Eu acho que é isso que muitas vezes estão faltando em escolas. Uma pessoa que ela consiga ver todos os lados. Não existe uma moeda, não tem um lado só, né? A moeda tem 2 lados. E você, com sua experiência de orientadora, você consegue ver o aluno. Sua experiência como psicóloga, você consegue ver a pessoa. E da sua experiência na coordenação, você consegue ver o professor. Então, você tem os 3 alinhamentos juntos para você o tempo todo, né? Então, ou seja, eu não tenho dúvida que a orientação te auxiliou bastante nesse processo hoje da coordenação. Com certeza, não tenho a menor dúvida. E porque a orientadora, há muito tempo, e você sabe disso, e a gente já conversou bastante sobre isso, né? De que era para passar a mão na cabeça do aluno e que era colocar no sofazinho para deitar e acolher. Eu não penso e nunca pensei. Eu acho que foi até um dos motivos, né, que a gente, eu acho que a nossa parceria deu muito certo, porque eu nunca acreditei, né, nessa acolhida de não fazer o menino crescer. Porque não é orientação. A orientação visa o crescimento do aluno. Isso. E aí, quando eu pego o lado de cá, eu também tenho que fazer esse meu professor crescer. Perfeito. Porque quando ele traz uma relação de um aluno, por exemplo, eu não aguento mais entrar nessa turma. Essa turma, aí eu tenho que trazer. Ok. Beleza. O que você está fazendo para também poder tirar esse, vamos dizer, um ranço? Não sei. Essa coisa, assim, que está te incomodando tanto. Por que é só o aluno que tem que mudar? Por que não também você pode fazer para? E aí a gente vai trabalhando. Alguns aceitam com mais facilidade, outros não aceitam, porque aí tem o brio, né, da hierarquia. E eu tenho falado isso muito, muito, tanto para aluno quanto para professor. Ser humilde não é você abaixar a cabeça para ninguém. Ser humilde é, às vezes, você dar 3 passos para trás para você conseguir dar 5 para frente. Perfeito. E até você entender isso, é difícil, porque tem o orgulho, né? Eu que sou o mestre, eu não posso, nem todo mundo me deve obediência. Só que é uma troca. Você está ali, ele precisa de você precisa dele. Você vai conviver um ano inteiro e, primeira coisa, a gente tem que estar bem. Isso. E eu acho que o profissional, principalmente os profissionais que já estão há muito tempo nessa área, para eles é mais difícil. Porque, querendo ou não, quando nós estávamos no ensino médio, a gente tinha essa educação de que a professora entrava, a gente ficava quieto, a gente olhava, a gente observava, a gente copiava e acabou. Hoje em dia, essa geração não é mais assim. Essa geração não vai ficar apenas lhe escutando. Essa geração não consegue ficar parada meia hora, 40 minutos. Imagina agora você ficar 6 horas só escutando. Então,
Existe essa remodelagem, mas eu também entendo que para essa galera não é fácil. Porque eles têm que sair da caixinha, eles têm que se reinventar, e aquilo tudo que eles construíram ao longo dos anos, cara, eu tenho que reconstruir. E isso leva a sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, e dói muito. Mas isso, eu até queria a sua opinião. Isso para mim hoje, atuando como gestor, isso é fundamental. Então, ou a gente encara isso de uma nova realidade, e a gente sai da zona de conforto, ou não vai dar certo. O que vai ter? Problema em sala, intriga em sala, retirada de aluno, desconforto, né? E como é que você vê isso hoje também? Porque o professor tem que encarar, mas mudou bastante, sabe? Mas ele tem que encarar que ele é o gestor ali, Sim, né? sim. De administração de conflitos e tudo mais. E eu vou além. A partir do momento que o professor encara também, que eu acho que está faltando no nosso jovem, inspiração. Uhum, Nosso jovem precisa de ter boas inspirações. entendi. Boas. E o professor, que dessa geração mais antiga, desse modelo bem tradicional, Uhum, ele quer entrar na aula, entrar em sala, dar seu conteúdo e vai embora. E o aluno está esperando que ele interaja, que ele comente o que ele fez no final de semana, ele quer saber da cor da sua camisa, aonde que ele comprou, o cachorro que ele tem, se ele tem cachorro, gato, periquito, papagaio. Ele quer essa troca, sim. porque a troca passa, a aprendizagem passa pela afetividade. Perfeito, perfeito. Se não houver afetividade no sentido da empatia, a aprendizagem vai ficar cada vez mais distante. Uhum, Então, eu acredito que hoje, aquele professor que consegue, não é ser o amiguinho da turma, perfeito. tá? Perfeito. Tem que ter a distância. Aqui pode e aqui não pode. Aqui, colocar os limites, ele vai ganhar bons frutos, vai colher bons frutos. Porque ele também vai se sentir bem. Uhum, uhum. Porque quem garante que né, você, né, da área de biologia, garante que você deu uma excelente aula só porque você sabe muito sobre mitocôndrias? Isso eu sei. Mas, se o aluno estava esperando o que ele queria aquele dia, aprender muito mais pela sua experiência de uma viagem, de alguma coisa, dentro do limite, é lógico. Né? Eu acho que isso pode ser a grande sacada da vez. E eu acho que uma das coisas que falta muito, né, Lê, assim, para a gente chegar nesse mundo que você desenhou, que eu acho que é um mundo sensacional, eu falo por mim enquanto professor que ainda sou, a gente ainda fica preso, infelizmente, a uma regra de que, cara, você tem que dar o conteúdo que o vestibular cobra, você tem que fazer isso que a universidade cobra, você tem que fazer aquilo, né? Na minha opinião, e eu quero escutar a sua, lógico, tá na hora de começarmos a mudar esse processo também, sabe? Porque você entrar numa sala e o professor ele tem que mesclar hoje com sentimento, com gestão, e ele tem que terminar um conteúdo que ele também é cobrado por isso, né? Porque, infelizmente, as universidades só têm essa maneira ainda, embora algumas particulares estão começando a mudar o processo de ingresso, né? Como trabalhar isso dentro de sala de aula, tendo que mesclar tanta coisa, conteúdo, emoção? E aí a gente traz, né, um tema tão relevante que é a educação socioemocional. Sim. Uhum. E eu falo que, e aí eu vou só voltar um pouquinho, né? Nós tivemos aí um período bem, né? Não tem como a gente não trazer a pandemia, né? Sim. E assim que recebemos os alunos no presencial, parecia um pronto-socorro emocional. E até a gente discernir o que era da escola e o que não era da escola, a gente se tornou um pronto-socorro de atendimento emocional. Perfeito, perfeito. E aos poucos a gente foi entendendo, isso aqui é consultório médico, isso aqui é da escola, isso aqui é da família. E o problema é que a família também não conseguia diferenciar isso. Mas ela também estava precisando de ajuda. Tava, porque Né? foi um momento único na história, assim, que a gente conhece, que a gente viveu, onde as famílias tiveram que estar juntas 24 horas. E aí a família começa a se conhecer também. Isso. E aí, hoje, né, a sala de aula é um turbilhão de emoções. E aí você fala assim, o jovem está frágil, o jovem está isso, o jovem está aquilo. Na verdade, ele está aprendendo a colocar o que estava aqui dentro para fora.
Só que hoje ele precisa saber se autorregular. Ele está colocando para fora, mas às vezes no momento certo, na hora errada e no lugar errado. E essa é a medida. Porque até a gente, né, também, nós estamos o tempo todo em processo. Só que cabe a nós ajudar esse jovem a saber essa dosagem. E quando você traz a questão aí da sala de aula, conteúdo, pressão, vestibular, né, muitos alunos, né, eu estou atendendo bastante aluno, por exemplo, saindo do nono, vindo para a primeira série do ensino médio, com um impacto enorme. Eu não vou dar conta. Né? E eu falo, calma, deixa a coisa decantar, vamos indo um dia de cada vez. E aí, o professor é fundamental nesse processo, que dá um empurrãozinho, né, puxa, aperta e puxa. Perfeito. Ter essa dosagem não é fácil, né? Porque nós estamos lidando com gente, falo de novo, é sentimento, é emoções, você não sabe o que aconteceu na noite anterior, se ele dormiu bem, se a casa dele, ele está passando por problemas financeiros, violência doméstica, você não sabe. Cada um chega, o próprio professor chega. Então, a inclusão é de todos os aspectos. E eu acredito que 80% de um vestibular é emocional. A própria prova do Enem é isso. Quem sabe, ela é extremamente cansativa. Perfeito. Extremamente densa. E quem tem um controle emocional para absorver aquilo ali, centrar e trazer todo aquele conhecimento, eu acredito que tem muito mais chance. Ou seja, a gente está falando das socioemocionais, a life skills, que eu acho que foi e eu falo, no início, quando falar para mim, é soft skills, life skills, eu falo, cara, o que é life skills? Como assim vou trabalhar life skills? Pô, eu comecei há mais de 20 anos atrás da aula. Na minha época, nem se pensava nisso, né? Mas hoje eu acho que, hoje eu tenho certeza, isso não é fundamental só para o aluno, mas o professor precisa ser trabalhado também nessas habilidades socioemocionais. Porque, que nem você falou, ele também viveu um turbilhão. Só que ele viveu o turbilhão da família dele, tendo que gerir uma sala de aula virtual, onde não via ninguém, porque era aquela tela preta, né? Imagina para o cara dando aula para uma tela preta, porque o aluno não abria a sala, os alunos não queriam aparecer, a gente respeita a privacidade, mas esse cara também, hoje eu acho que, igual você falou, o aluno está expressando, esse cara que está começando a voltar a expressar. E aí você tem dois seres completamente diferentes, querendo expressar coisas diferentes, esse choque vai existir, né? E aí vem a pergunta, como que essa habilidade hoje em sala de aula, essas soft skills, podem ser trabalhadas? Marcão, não tem como hoje a escola ou qualquer instituição que lida com gente deixar de pensar nisso. Hoje você sabe que as grandes empresas, grandes corporações têm que pensar no bem-estar. Já foi mais que comprovado, né? A gente tem aí grandes instituições com evidências científicas trazendo que a pessoa bem no seu fazer, ela produz muito mais. Então, eu não vejo que a quantidade faz a diferença, mas a qualidade. Perfeito. Né? E o emocional, ele está desde a hora que eu pisei na escola. Né? O menino entrou e tem um bom dia acolhedor. E o principal, para mim, a principal hoje, a habilidade é a escuta. O aluno, o jovem está precisando ser escutado, ele necessita ser ouvido. Então, às vezes, ele vai na minha sala, não é nem para ter alguma questão, mas só de ir lá e de ter bom dia. Então, eu faço questão de ter um potinho de balinha na minha sala, porque isso agrega. Eu adorava isso, gente, pelo amor de Deus. Eu vivia nessa sala por conta desse potinho. E de estar ali, de ter esse ambiente gostoso, dele sentir pertencimento. O jovem precisa ter pertencimento a algo. E isso faz parte, né? Então, assim, de entrar na sala, ser bem recebido, de ter um ambiente confortável para ele estar, de ter um momento de lazer, mas precisa saber também a hora de estudar. As várias atividades interdisciplinares que proporcionam, né? Você perceber quem já pode ser um líder, aquele menino destaque, aquele que já consegue ter uma oratória legal.
você ter esse olhar para começar a direcionar caminhos, né? E a escola precisa cada vez mais investir na orientação vocacional e profissional. Eles estão chegando muito despreparados nas universidades, nas faculdades, e a gente recebe, você também recebe muito ex-aluno e ainda muito confuso. Não Sim. sabe nem por onde procurar, por exemplo, um estágio. É só a gente ver o índice que está cada vez maior nas universidades de abandono de cursos. Os meninos chegam achando que é uma coisa, vai lá, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Não é isso que eu quero. Né? Concordo com você nesse sentido. Então, o socioemocional está o tempo todo. E a grande, que eu falo muito, conheça a si mesmo. Sempre. Seja curioso, vá atrás, converse. E em sala de aula em si, com o professor e aluno, é ter essa dosagem, né? O professor, eu uso muito uma frase, você sabe disso ali, que eu gosto muito. Cada ano que passa, os nossos alunos estão um ano mais novo e nós um ano mais velho. Então, essa diferença, ela está chocando. É uma diferença de geração muito grande, né? Mas aí cabe a lembrarmos que nós somos o adulto da relação. Então, quando nós somos o adulto da relação, é óbvio, que nem você falou, tem dia que o professor também não está bem, tem dia que o professor também está com problema em casa, problema familiar. Então, isso tudo faz parte. Mas se a gente não conseguir sair da sala no momento, respirar, né? A gente também precisa disso. Por isso que eu acho, por exemplo, a sala dos professores, ela tem que ser um ambiente mais alegre possível. Porque quando o cara, é uma meia hora que o cara tem para e ele voltar para o restante da batalha, que muitas vezes o aluno não sabe disso e também não tem que saber, né? O aluno acha que o professor mimei e vai para casa. Não, esse cara vai pegar uma outra jornada, ele vai até, às vezes, 8, 9 horas à noite, e no dia seguinte ele está de volta no batente. Né? Para o aluno, a jornada termina, entre aspas, 1h da tarde. Né? Aí ele vai estudar em casa, vai fazer as coisas, mas para o outro lado não termina. Né? Então, essa questão do bem-estar, hoje eu tenho certeza que ela é fundamental. E você, que eu sei que você durante um ano atuou em sala de aula, numa terceira série do ensino médio, com esse projeto de socioemocional, quais foram, além da orientação vocacional, os maiores problemas que você sentiu naquele momento? Sabe o que me chocou? Por várias vezes eu perguntar assim, o que você gosta? Não sei. Você está falando de adolescente de quase 18 anos. Eu fiquei triste. E é triste. Um cara... Verde ou amarelo? Não sei. Doce ou sal? Não sei. Cara, que loucura isso. E não foram muitos, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer para... isso mexeu comigo, eu corri atrás. E eu falei, todo dia na minha primeira aula eu vou trazer um vídeo de inspiração para eles. E aí tem uma série, depois eu vou te mandar um nome, se eu não me engano, inspirando na educação, alguma coisa assim. Pessoas que inspiram de várias áreas. Videozinhos curtos, de 5 minutos. E as pessoas contando nas maiores dificuldades. E aí a gente começou a pensar. Vai resolver? Não vai, mas cada um toca de um jeito, né? Mas eu tenho que me mexer para fazer alguma coisa, porque é muito fácil e eu vejo muita gente reclamando, né? Ah, porque o jovem não é isso. Ah, porque ele não faz isso. Ah, porque não é isso. E você, o que você está fazendo, então, para levar na sua aula para o aluno voltar à postura né? Ter disciplinado, ter a postura do estudante. Então, eu só fico jogando para o jovem. Mas e nós? O que nós estamos fazendo quando nós que estamos nessa área e não pretendemos sair, né? Exato. Estamos buscando para ajudar. Porque educador é muito amplo. Professor vai além disso. Professor é formação. É isso. Professor não é educador. São duas coisas diferentes. Professor, o cara vai lá, dá o conteúdo e vai embora. Educador exige mais. Com certeza. E é vocação, né? É vocação. Então, tem uns que são mais, outros menos, mas pode ser aprendido, se a pessoa quiser, tá? Tanto que né, é mais comprovado que a inteligência, ela pode ser também aprendida, com várias técnicas, existem várias coisas. Enfim,
Então, nesse percurso, e muito gostoso, né? Aprende muito com eles, né? Eu falo sempre, a gente aprende o tempo todo, mas procurei trazer inspiração de várias categorias, trazer pessoas diferentes, de vários cursos diferentes, opiniões diferentes. Ainda tem muito resquício de uma pressão em Brasília por concurso público, né? Então, eu vou fazer, e eu falo ainda muito com eles. Ok, não tem problema, você pode fazer um concurso público, mas o que você quer de hobby, por exemplo, você pode fazer uma parte, né? Às vezes, tanto jovem aí fala, a arte não dá dinheiro, né? Porque ele fala assim, Alexandre, eu quero que dê dinheiro. Essa frase é comum mesmo. Ok, mas então, vamos tentar alinhar, né, as duas coisas? Quem sabe você consegue, né? Porque quando você está feliz, automaticamente as oportunidades também aparecem. Quando você faz um trabalho bem feito, quando você estuda, e aí a gente vai conversando, vai trocando. Eu gosto muito de conversar, de ter rodas de conversas com eles, proporcionar esses momentos. Troca entre eles é muito importante. E hoje não tem como não ter uma disciplina voltada para isso, dentro das escolas. A gente sabe que tudo ajuda, mas ter um momento direcionado para isso hoje é fundamental. E hoje me preocupa, ali a gente estava até conversando antes de nós começarmos aqui, saiu uma reportagem na BBC que eu achei assustadora. Igual você falou assim, eu estou assustada quando eu entrei, o jovem falou assim, o que você gosta? Ah, não sei. Você quer amarelo ou verde? Ah, não sei. Algumas empresas estão relatando que os pais estão indo para uma entrevista de emprego com os filhos. Ou seja, o jovem está começando o mercado de trabalho já sem autonomia. Ele ainda tem uma dependência parental muito grande para poder participar. E essa recrutadora falando que ela está abismada com tanto de gente que está chegando, jovens de 20 e poucos anos, e que os pais estão lá para fazer a entrevista por eles. Né? Ou seja, aí a gente começa a falhar, a gente começa a pensar, a gente está falhando enquanto educação. Aí vem aquela coisa, né? Não é só conteúdo mais, o conteúdo, o vestibular. Tudo bem, a gente tem que trabalhar com essa dualidade. Mas o jovem hoje está saindo do ensino médio sem... Como é que eu faço um estágio? Como é que eu faço um currículo? Como é que eu faço uma entrevista de emprego? Né? E aí vem também as soft skills. Se está levando o pai é porque ele está tão assustado muitas vezes, né? Como é que você vê isso hoje, Ale? Voltar um pouquinho. Você já parou para pensar que a família também não quer perder esse filho? Eu comecei a analisar esses dias, depois que eu recebi 2 estagiários que foram fazer uma entrevista, né, a vaga para estágio. E eu comecei a observar, não conhecia nada da família, comecei a pesquisar. Pela relação que a gente tem, pelo que a gente conhece das famílias, como a família está tratando o problema do aluno, como ela está super protegendo esse aluno. Eu falei, gente, será que a família também quer que ele cresça? Eu trouxe... Porque quando eu quero que ele não cresça, eu não quero que ele arrume emprego, eu quero que ele dependa de mim, eu quero que ele fique em casa. Você cria os meios. Não tem, e é fácil criar esses meios. Tem esse lado. Tem aquele que fala, vai à luta, meu filho, vai embora. Mas também não está dando o suporte, porque a família tem que dar o suporte. Será que essa família está conversando? Será que ele está conversando sobre as profissões? Será que ele admira o pai? Será que o pai um dia já chegou em casa, só reclama do trabalho, mas já contou as possibilidades que existe disso? É uma reflexão muito boa. Não, se todo dia você chega na casa pro seu filho e você fala que droga, que chato, não quero mais ir trabalhar. Qual que é a referência que o jovem tem do trabalho hoje? Para que eu vou trabalhar? Só me dá chateação. Eu quero ir para a praia vender coco, mas é um trabalho também. E para você vender muito coco e para ter o dinheiro da sua casinha, você tem que ser o excelente vendedor de coco. Exatamente, esse medo do dinheiro, né? Ah, mas eu quero algo que me dê dinheiro. Tem coisas que vão te dar dinheiro muito mais rápido, de uma forma, né, maior, digamos assim. Mas dependendo do seu trabalho, se você for bom para aquele trabalho, você vai conseguir ser o melhor e vai ter o dinheiro, né, daquilo. Mas a minha preocupação, eu acho que é a questão do emocional, não só do aluno, né, mas do profissional que ele está se formando.
Porque se ele não é trabalhado agora, ele não vai conseguir ser trabalhado depois. E aí, por isso que muitas vezes você vê, e hoje na minha experiência, é difícil eu não encontrar um aluno que não esteja em algum tipo de terapia. Tá? Hoje, uma coisa que na minha época, quando falava que você ia fazer terapia, todo mundo, você tá doido? Você vai fazer terapia? Ixi, ele doido. Hoje, é mais do que normal. Só que aí começa um outro passo, né? A quantidade de medicamentos, remédios que esses jovens estão recebendo, tudo. E para você, como psicólogo, isso deve... Porque, olha só, Marcão, aí a gente está trazendo, né? Claro que aí são várias conversas. Eu não vou entrar nesse trâmite, porque não é o foco principal, mas família faz parte do foco, né? Faz parte da educação, a gente sabe disso. Ela tem uma parcela fundamental, porque é ali onde se formam os valores. Sim. E a gente só está ali para cultivar e uma coisa importante, mostrar. Né? Desculpa te cortar, não há valores certos e errados. Uma coisa que eu costumo falar, cada educação é uma. E toda educação está certa. A gente não tem que discutir a educação que a família deu. Exatamente. Isso a gente não discute. O que a gente vai fazer na escola é orientar diante daquilo do que ela já recebeu, né? Fazer reflexões e trazer esse mundo. Outro dia eu estava lendo, né? E a gente tem, né, essa geração medicamentosa, né? E às vezes é muito mais fácil, né? Eu vou ali, eu tô com dor de cabeça, vou lá e tampo o meu problema. Mas e a causa da dor de cabeça? Perfeito. Ok, eu tô com depressão, né? Mas por que eu tô com depressão? Eu vou lá, claro que existem casos excepcionais que você precisa, sim, da medicação até para você sair, né? Que a gente chama do buraco negro. Mas e a causa? Né? O que está te ocasionando essa depressão? O que está te ocasionando essa insônia? O que está te ocasionando essa ansiedade? E aí, porque parece que você tem que estar feliz o tempo todo, né? E não existe. Para você estar feliz, você tem que estar triste, você tem que estar com raiva, você tem que querer dar um murro na parede. E esses sentimentos é que te ajudam a te fortalecer. E eu percebo hoje tampar o sol com a peneira. Não, vamos dar um remedinho ali, porque ela fica feliz, ela vai no shopping comigo, ela vai no cinema, ela tá bem, ela tá isso, tá assado. Então, isso me preocupa. Acho que tá precisando cair a ficha, ou vamos lá, estamos juntos, vamos enfrentar. E a escola do lado de cá precisa, cada vez mais, fortalecer e não é bater de frente, mas mostrar uma outra realidade para a família. A escola tem que ser a parceira essencial nisso aí. Uma outra realidade, né? A gente tem essa fala, né? Eu conheço o aluno, você conhece o filho. E às vezes, quando nós conversamos, estamos falando de pessoas completamente diferentes. Né? Concordo. E nós, escolas, precisamos nos fortalecer. E aí, nos fortalecer para poder ajudar. Então, se a gente também não trabalha, né? Não tem aquela metáfora? Coloque a máscara em você para depois colocar no outro. Perfeito. Se eu não colocar a máscara em mim, eu não vou conseguir ajudar ninguém. E eu acho que é isso que é uma das coisas que o pessoal que está assistindo, eu gosto muito de frisar. Se não tiver a parceria família e escola, esquece. E o pior, quem vai ser prejudicado é o adolescente. Se a família e a escola não trabalharem juntos o tempo todo, e é óbvio, né? Terem alinhamento do que é. Por isso que eu gosto muito daquela fala. Não existe a melhor escola. Eu acho isso muito horrível. Eu sou a melhor escola de Brasília. Para mim não existe isso. Para mim existe a melhor escola pode ser para o seu filho mais velho e não necessariamente o seu filho mais novo. Então a melhor escola é aquela que seu filho se adequa e naquela onde a família ela eu esqueci a palavra, né? Ela se alinha com o objetivo daquela escola. Mas a escola, muitas vezes, ela tem o papel de falar não, né? E em casa, às vezes, não temos isso. Mas é por isso que essa parceria é importante, né? E eu a pandemia só agravou essa necessidade ainda mais. Assim, complementando o que você me perguntou, como a escola pode ajudar esse jovem, né, para o mercado de trabalho, né? Não tenho a menor dúvida que em vários aspectos, mas eu trago um além. Por que não hoje também o ensino superior também ter disciplinas voltadas para isso? Perfeito.
Eu vejo muito a questão teórica, gente. Claro que a gente sabe que a gente é fundamental, né? Mas falta a prática, né? A prática e claro que a prática é só com o dia a dia, mas ter aulas práticas, ter coisas, posicionamentos, enfim, eu acho que isso está fazendo falta. É uma coisa que poderia ser pensado aí para frente. E você que está com essa experiência toda, você que é uma profissional, e eu falo isso, já falei isso várias vezes para você é uma profissional que eu admiro muito. O que você hoje poderia passar para quem está começando? Tem uma frase que eu falo sempre para os alunos. Pode valer 100 ou pode valer 1000. Faça o seu melhor. Não importa o preço, não importa o trabalho. Tudo é oportunidade, tudo é aprendizagem. Então, sempre faça o seu melhor. Você não sabe o dia de amanhã. E aí o Mário Sérgio Cortella fala, né? Seja a melhor versão de você mesmo, né? Sim. E uma coisa que eu gosto muito de falar para quem está começando, as pessoas que procuram assim, quero fazer estágio, é o estágio que a gente contrata, né? Viva a escola como um todo. Se você foi contratado para ser, sei lá, monitor de química, não fique ali na sua salinha. Não fique naquele seu horário. Vá conhecer a escola, sente com a coordenação, passe um dia, sente com o professor em sala de aula, passe amanhã com o professor em sala de aula. Vá na secretaria, viva a secretaria, porque você tem um aprendizado amplo. Porque senão você vai ficar sendo o quê? Aquele conteudista, professor de química e acabou. Você não vai ter uma vivência do que é a escola. Eu gosto muito de uma expressão que um grande amigo nosso, que a gente tem em comum, falava, Daniel, né? Todo professor tinha que ser gestor por um mês. Para ver também uma outra realidade, né? Da escola. Que Concordo. Não é... É o lado de cada mesa. Exatamente. É o lado de cada mesa, né? E o professor, eu gostei muito da sua frase, né? O que é o professor? Ele é um gestor. Ele já é um gestor nato, né? Então, ele tem que aprender a gerir essas habilidades. Por isso que eu acho que nos cursos de licenciatura está faltando muito uma coisa principal. Trabalhar com gestão de pessoas. Sair daquela teoria de conteúdo. Cara, vamos botar uma prática. Como que gere uma sala de aula? Eu saí sem qualquer... Fui aprender a gerir sala de aula e olha que hoje, se perguntar, você sabe gerir sua sala de aula? Cara, tem dia que não. Tem dia que não. Então, assim, é uma coisa que você aprende todo dia. Né? Mas os primeiros anos da minha vida, pelo amor de Deus, cara, foram... São erros e acertos. São erros e acertos. O primeiro ano eu falei assim, não quero isso aqui não, bicho, eu vou embora disso aqui, pelo amor de Deus. Hoje não saí, agradeço muito, mas acho que falta essa coisa da faculdade que você falou, né? Como é que eu vou gerir essa faculdade? Essa sala de aula, digamos assim. Né? Isso é muito importante. Né? Com certeza. Tá. Ali, foi maravilhoso ter você aqui. Passou, não, tempo. O tempo voou. Tá vendo? E aqui não tem sinal, ali. Isso é muito bom, isso é muito bom. É maravilhoso não ter sinal, mas muito obrigado mesmo pelo seu sim, muito obrigado pela sua participação. Eu falei isso no início e volto a falar, tive um prazer enorme de trabalhar, foram 5 anos quase, com você, diretamente com você, adorava aquelas suas balinhas, adorava as nossas conversas no almoço. Tivemos ideias contrárias, discutimos, mas sempre uma coisa muito bacana que eu sempre gostei, pensando no que é melhor para a escola e para o aluno. Isso. Né? Eu acho que discordar faz parte, e isso que é maravilhoso. Né? Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que eu tenho certeza que tem sido cada vez melhor. Tá? Muito obrigado mesmo, Ale. Obrigada a você pela oportunidade de falar de educação em jovem, é minha paixão. E conte comigo, na sala do Marcão. A gente vai ter outras aqui. Galera, não esqueça, se você gostou ou não, curta, compartilhe, comenta, ajuda a gente a divulgar esse projeto, tá? E com certeza a gente se vê em breve. Valeu, pessoal!